Imagina lá um monte de fiozinho que ao invés de ser um fio só, juntam vários que vão acender determinada lâmpada lá na frente. Tá? Conjunto de fibras nervosas que tem a mesma localização e função anatômica. Entendido? Se eu faço um corte pela medula, aqui estão exemplificados alguns dos tratos listados aqui embaixo para vocês. Tem 15 só aqui, nós temos mais de 30 de cada lado. Desses 30, vocês têm que saber única e exclusivamente 3. 3 deles a gente tem que saber. Por quê? Com esses 3, a gente exerce a neurologia que um clínico geral precisa, que um médico generalista precisa. Esses 3, vocês têm que saber muito bem. Vocês têm que saber nome, vocês têm que saber função, vocês têm que saber onde ele está, para onde que ele vai, onde que ele cruza, onde está o primeiro, onde está o segundo neurônio. Esses 3 são essenciais. Tá? Quais são os 3? Estão listados aqui para vocês. Nós temos um eferente e 2 aferentes. Os nomes ajudam a gente nessa questão de referência e referência. Grande parte dos tratos, não só do medula, do nosso sistema nervoso, a primeira parte do nome fala de onde está vindo e a segunda parte para onde está indo. O trato córtico-espinhal sai do córtex e vai para a nossa medula espinhal. É um trato eferente. Entendido? O trato espinotalâmico sai da nossa medula espinhal e vai para o nosso tálamo. É um trato aferente. E os funículos posteriores, o funículo posterior, não se aplica isso aí, porque ele tem um nome próprio. Funículo posterior não é um trato. Funículo posterior é uma região da medula. Vocês vão ver. Eu tenho um funículo posterior, eu tenho um funículo lateral e um funículo anterior. O funículo posterior é formado por 2 fascículos. O que é um fascículo? Fascículo é um diminutivo de um trato. É um trato pequenininho. Isso é um fascículo. Tá? Eu dizia que o funículo posterior é formado por 2 fascículos. Os fascículos grácil e cuneiforme. Tá? Então, como são as 2 estruturas ali, e as 2 é que formam o funículo posterior, a gente engloba quando falamos de um e do outro, a gente chama de funículo posterior. Tá? Mas entenda a diferença. O funículo posterior é uma região da nossa medula. Tranquilo? Entendido? O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme têm a mesma função anatômica. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com ele especificamente e fica mais fácil vocês entenderem. Tá bom? Presta atenção aqui agora. O trato córtico-espinhal, nós temos 2 tratos córticos espinhais. O córtico espinhal lateral e o córtico espinhal anterior. Nós não vamos nos preocupar com o trato córtico espinhal anterior. Porque toda vez que eu falar córtico espinhal para vocês, eu estou falando do lateral. Tá? Porque o córtico espinhal anterior, ele não tem uma função clínica no nosso paciente. Tá? O que interessa é o lateral. Eu não estou simplificando para vocês não. Eu, no meu consultório, se eu for examinar, eu examino o córtico espinhal lateral, não o anterior. Dá para examinar o anterior, se eu quiser? Dá. Mas não, a gente não depende do exame disso para dar diagnóstico, para saber o que está acontecendo. Entendido o motivo? Então, assim, nós vamos desconsiderar o córtico espinhal anterior. Tá bom? Nós não estamos trabalhando com anatomia aqui, nós estamos trabalhando com anatomia aplicada à medicina. A mesma coisa que eu falei vai servir para o trato espinotalâmico lateral. Há o lateral e o anterior. O que nos interessa é o espinotalâmico lateral. Tá? O anterior a gente despreza. Por quê? O anterior é responsável por fibras de pressão e tato protopático. A gente não precisa fazer exame de pressão e tato protopático no exame geral do nosso paciente. Entendido? Então, beleza. Esse que está mostrado para vocês então é o córtico espinhal lateral, que está na ponta da seta. Esse aí agora é o espinotalâmico lateral, em verde. E lá atrás nós temos o funículo posterior, que é formado pelo fascículo grácil e cuneiforme. Vamos começar a nossa aula falando das vias aferentes. Ouvindo para o sistema nervoso central. Dos 3 tratos que vocês têm que saber, que são os únicos que vocês precisam saber, 2 deles são aferentes. Né? O único eferente vai ser o córtico espinhal, que vai ser o último que a gente vai falar. Tá? Vamos começar com os aferentes e, dentre eles, nós vamos falar do espinotalâmico inicialmente. Presta atenção. Quando a gente fala em aferência, nós estamos falando de sensibilidade. Tudo que eu percebo. Tudo que eu percebo significa esse barulho que está aqui atrás, significa temperatura do ambiente, significa dor, significa tato e assim por diante. Tudo isso é uma aferência, uma forma de aferência. Tá? Agora, nesse momento, nessa aula de hoje que nós estamos falando, nós não estamos falando de sensibilidades chamadas especiais. Nós não estamos falando de visão, não estamos falando de audição, nós não estamos falando de
nós não estamos falando de via olfatória, nada disso. Nós estamos falando da chamada sensibilidade geral. O que é a sensibilidade geral? Isso está listado aqui para vocês. Dor, temperatura, propriocepção, sensibilidade vibratória e tato epicrítico. O que nós vamos conversar aqui hoje está nesse espacinho aqui, tá? Só para vocês diferenciarem. Por quê? Aquela coluna de lá, nós vamos estudar os nervos cranianos. É uma via totalmente diferente dessa que nós estamos falando hoje. Entendido? Só para localizar onde nós estamos. Antes de eu falar das duas vias aderentes, dos pentalâmico e do fascículo gráfico por fora, vamos falar da regra geral da anatomia. Há uma disposição semelhante dessas duas vias aferentes. Tá? Eu vou dar uma regra geral e depois nós vamos usar essa regra geral para aplicar nas duas vias separadamente. Tá? Toda via sensitiva começa necessariamente na periferia. Periferia se tratando do sistema nervoso central. Tá? Começa em um receptor. Se eu tenho a sensação de temperatura, é porque na minha superfície corporal existe um receptor específico que percebe esse tipo de coisa. Percebe a temperatura. E ele faz a transformação desse estímulo, que é de temperatura, um estímulo físico, no estímulo elétrico que vai na direção do sistema nervoso central. Entenderam? Toda via precisa de um receptor. Nós temos receptores específicos, para temperatura, para dor, para propriocepção, e assim por diante. Vocês vão estudar esses receptores lá depois. Tá? Mas lembre-se que sempre nós temos um receptor específico. Tranquilo para o primeiro componente da nossa via? Depois do receptor, fazendo sinapse com esse receptor, nós temos o primeiro neurônio da via. O primeiro neurônio da via, ele tem uma propriedade citológica. Ele é um neurônio pseudonipolar. Vocês já ouviram esse termo? Sim? Tranquilo, né? O que é o neurônio pseudonipolar? Ele tem um corpo, um prolongamento periférico e um prolongamento central. Tá? Esse neurônio pseudonipolar, ele está localizado num local específico do que nós estamos falando aqui hoje. Ele está localizado nessa estrutura aqui, ó, nosso gânglio dorsal, que fica em relação à raiz dorsal da nossa medula. Vocês lembram? Nós já passamos por isso. Todo nervo espinhal é formado por uma raiz dorsal e uma raiz ventral. A raiz dorsal é exclusivamente sensitiva, que é o que nós estamos falando aqui hoje, agora, nesse momento, e a raiz ventral é exclusivamente eferente, motora. Tá? Então, na raiz dorsal, nós temos um gânglio. O que é um gânglio? Fora do sistema nervoso central. Junto com corpos de neurônios, fora do sistema nervoso central. Então, aqui, ó, tem um conjunto desses corpos que está fora do sistema nervoso central. Esses corpos de neurônios são os corpos dos neurônios pseudonipolares. Um prolongamento periférico vai chegar lá no receptor e o prolongamento central vai entrar no nosso sistema nervoso central. Entendido? Esse é o primeiro neurônio das nossas vidas. Vocês falam. Depois, o primeiro, nós temos o segundo neurônio da via. O segundo neurônio da via, ele tem uma peculiaridade muito grande para nós. É o segundo neurônio que muda de lado. Todo mundo sabe, de senso comum, que o cérebro do lado esquerdo comanda o corpo do lado direito. Não é isso? É o conceito que todo mundo tem. Isso quase sempre é verdade. Vocês vão aprender as exceções. Tá? E se o cérebro de um lado comanda o cérebro do outro, ou o corpo do outro, de algum jeito a via trocou de lado aí, não é isso? Se trocou de lado, eu tenho que saber onde aconteceu essa troca de lado. Porque nós estamos trabalhando, vocês têm que fazer analogia com o fio mesmo, com rede elétrica, nesse momento hoje. Tá? Se está de um lado e está funcionando lá do outro, em algum ponto ele mudou de lado. E isso vai ser importante clinicamente para o nosso paciente. Tá bom? Então tá, segundo neurônio, ele é o que faz a chamada decussação. O que é essa decussação? É um termo anatômico técnico. Eu tenho o plano mediano. Se eu tenho um conjunto de fibras que passa para o lado contralateral perpendicular a esse plano mediano, eu tenho uma comissura. Se eu tenho fibras que passam para o lado contralateral formando um ângulo agudo ou obtuso com o plano mediano, eu tenho uma decussação. Trocando em miúdos, comissura e decussação são fibras que mudaram, é o local que as fibras mudaram de lado. Entendido? Sim ou não? É o local. Oi? É o local, não é o fato dele mudar de lado. Aí ele vai decussar, ele vai mudar de lado. A decussação é O local, onde está acontecendo. Tá? Terceiro neurônio. Em ambas as vias que nós vamos estudar hoje, o terceiro neurônio encontra-se no tálamo. O tálamo é a parte mais central do nosso encéfalo. Olha o desenho aqui para vocês saberem onde ele fica.
tálamo está aqui, ó. Tálamo é uma parte do nosso diencéfalo. Vocês lembram quando a gente falou da classificação? O diencéfalo é formado por 4 componentes: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O tálamo é o maior deles, o maior dos componentes. A função do tálamo ele está relacionado sempre com a função sensitiva, diversas delas, tá? Não só essas que nós estamos falando aqui hoje, diversas outras, e motoras também, ele tem funções motoras, são minorias, também existem, mas o tálamo funciona como um distribuidor dessas fibras. Chegou no tálamo, esse segundo neurônio que está chegando no tálamo vai fazer sinapse com o terceiro, que é o que nós estamos falando aqui agora, que está no tálamo. Esse terceiro neurônio, ele vai se espalhar pelo sistema nervoso. Ele vai para o frontal, vai para o temporal, vai depender de onde precisar dessa fibra aí. Tá? Vocês vão ver nos vídeos, ele funciona como um relé. Chegou ali, dali ele se divide e vai para os outros locais. Ok? Terceiro neurônio. O quarto e último neurônio está no nosso córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte do telencéfalo, a parte mais evoluída do nosso sistema nervoso central. É no córtex cerebral que ocorre, a maioria das vezes, a percepção e a interpretação de um estímulo. Tá? O córtex é o endereço final da via que está chegando, da acessibilidade que a gente vai analisando. Começou lá na ponta do meu dedo e terminou com uma parte específica do meu córtex. Tá? Qual parte específica? Disso que nós estamos falando aqui hoje. Essencialmente no chamado giro pós-central. O giro pós-central é o local em que as fibras dessas vias que nós vamos falar diferentes hoje vão terminar. E elas terminam com uma determinada peculiaridade. Olha aqui para vocês verem. Esse desenho aqui, ó, representa o corte passando pelo giro pós-central direito. Aqui é um corte coronal. Vocês estão vendo como se estivesse vendo de frente o paciente aqui. Tá? Nós estamos só com o hemisfério direito dele aqui. Repare os desenhinhos que tem aqui. Aqui eu tenho uma mão desenhada, aqui eu tenho a face, a parte da boca, aqui não dá para entender o desenho, mas é a língua e a região da faringe e orofaringe. Aqui, membro superior, aqui o tórax, aqui o abdômen, aqui o membro inferior e específico o pé embaixo. O que isso aí quer dizer, esse desenhozinho representado aí? Esse desenhozinho mostra que no meu indicador à esquerda aqui, existem receptores que fazem sinapse com o meu primeiro neurônio, esse primeiro neurônio faz sinapse com o segundo cruza de lado, esse segundo neurônio sobe para o meu tálamo, chegou no meu tálamo e esse neurônio que sai do tálamo e vai para o córtex, vai para um ponto específico do meu córtex. Não é qualquer lugar do meu córtex. Existe uma correspondência entre a ponta do meu dedo e o meu giro pós-central direito aqui. Eu sei que nesse local aqui, ó, eu vou ter fibras que estão vindo do meu membro superior esquerdo do lado de cá. Entenderam? Essa correspondência chama-se somatotopia. O que é a somatotopia? É a correspondência, nós estamos falando da somatotopia sensitiva, daqui a pouco nós vamos falar da motora. É a correspondência existente entre a área da superfície corporal com o giro pós-central contralateral. Entenderam isso? A somatotopia? Sim? Ela é importantíssima para a gente. Por quê? Se eu tiver um paciente que teve lesão aqui, ó, no córtex, onde que ele vai perder a acessibilidade dele? Na mão do lado de lá. Entenderam? Com isso aqui a gente faz essa correspondência que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que ela funciona? Quando você falou assim no neurônio, essa diferenciação, as fibras, elas mudam de lado? Mudam de lado. Como você explicar para ele? Cérebro do lado direito aqui, falei. Ah, tá. Não é o membro superior esquerdo? Não é um fio que está chegando lá? Esse fio tem que sair da esquerda e ir para a direita em algum ponto. Esse ponto é a degluçação. Entendeu? Entendido até aqui? O nosso quarto neurônio está lá no córtex. Na verdade, não é o quarto neurônio, é uma camada de 6 neurônios diferentes. Nosso córtex tem 6 camadas de neurônio. Mas a gente só simplifica no quarto para mostrar que é lá que chegou o final da coisa. Então, entendido a regra geral aqui? É isso? Então vamos para frente. Entenda o meu desenhozinho aqui, porque nós vamos fazer uns exercícios no final da aula. Tá? Eu fiz um esqueminha aqui só para a gente poder trabalhar com o raciocínio anatômico. No meu esquema aqui, ó, o que eu fiz? Esse amarelo aqui está representando meu córtex encefálico. O azul é o meu encéfalo todo. O vermelho aqui no centro do tálamo
esse cilindro, a coluna, perdão, a medula espinhal, esse fio